Olá, meus amigos. Conforme o vídeo anterior, hoje nós vamos falar sobre as constituições do Brasil que foram outorgadas e aquelas que foram promulgadas. Primeiramente, nós temos que entender o que é uma constituição promulgada e o que é uma constituição outorgada, certo? Dentro da classificação de uma constituição, no vídeo anterior, nós vimos uma classificação quanto à sua origem, que pode ser uma origem popular ou uma origem outorgada, certo? Quando nós falamos que uma Constituição teve a sua origem popular, é porque ela se originou-se de uma forma promulgada, ou seja, ela foi aceita pelo povo, foi colocada à votação e o povo votou e aceitou que aquela Constituição entrasse em vigor. Isso é uma Constituição promulgada. Então, promulgada foi aceita democraticamente, aceita pelo povo. Quando nós falamos de uma Constituição que foi outorgada, estamos falando de uma Constituição que foi imposta, certo? Imposta por uma vontade única. Não foi passada por um processo de votação democraticamente, certo? Então foi apenas imposta segundo a vontade do governante. Vimos também, em vídeos anteriores, que nós temos 8 constituições no Brasil, certo? E algumas delas foram outorgadas e algumas delas foram promulgadas. Agora vamos entender quais constituições, certo, que foram promulgadas no Brasil e qual constituições que foram outorgadas, certo? A nossa primeira Constituição, de 1824, foi uma Constituição outorgada, certo? A nossa segunda Constituição, de 1891, foi uma Constituição que foi promulgada, certo? A nossa terceira Constituição, de 1934, foi promulgada democraticamente, certo? A nossa quarta Constituição, de 1937, já foi outorgada pelo presidente Getúlio Vargas, certo? A nossa próxima Constituição, de 1946, também foi promulgada e aceita pelo povo. A nossa Constituição de 1967 e 1969 foram constituições outorgadas, foram constituições impostas, certo? E a nossa última Constituição, de 1988, foi uma Constituição que foi promulgada e eleita pelo povo, certo? Então, vamos fazer um pequeno resumo, certo? Constituições que foram promulgadas: 1891, 1934, 1946 e 1988. Constituições que foram outorgadas: 1824, 1937, 1967 e 1969. Espero que tenham gostado. Um forte abraço.